Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos falar sobre uma lei que não está regulamentada, mas que muitas pessoas a seguem sem pensar duas vezes. Bem-vindos ao episódio de hoje, a Lei de Telema. Então, produção, solta a vinheta. Então, como sempre, vamos começar com a definição. A palavra telema vem do grego e significa vontade. E se a gente pegar, como a maioria das religiões, que elas começam com um conceito ou alguns conceitos e depois isso se expande, com o caso da lei de Telema não foi diferente, tá? Então a gente também pode entender ela hoje como um sistema religioso que se pretende, baseado em um conceito filosófico desenvolvido no século XX pelo escritor inglês Aleister Crowley, incorporando elementos místicos e filosóficos ao mesmo tempo que humanistas e de diversas religiões não patriarcais. Esse sistema foi reconhecido pelo Reino Unido como uma religião em 2009. O conceito filosófico que norteia o sistema telêmico é uma frase bem conhecida que já apareceu até em filmes, como por exemplo no filme Nefários. E essa frase diz o seguinte: abre aspas, faça o que tu queres, e isso há de ser o todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Fecha aspas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Bem, racionalmente, ao meu ver, existem sérios problemas com essa afirmação. Se levarmos em conta que nossas ações no presente, ou ao menos boa parte delas, causará consequências no futuro, seja ele de curto, médio ou até distante, né, o prazo, fazer apenas aquilo que você deseja não é uma boa alternativa, pois há coisas que precisamos fazer mesmo não querendo, como, por exemplo, se alimentar melhor. Desnecessário aqui, né, dizer sobre o que é mais gostoso, se um x-salada ou uma salada em si. Entretanto, um é mais saudável do que o outro. E esse mesmo raciocínio, essa mesma analogia, serve para outras coisas, principalmente para viver em sociedade, sem se expor ao risco, constrangimento ou confrontos desnecessários, dentre outros exemplos aí. Para aqueles que gostam de uma frase que combate outra frase, tem uma que eu particularmente gosto muito e que eu acho perfeita para rebater a lei de Telema, que diz o seguinte, abre aspas, somente crianças e vagabundos ou vagabundas fazem o que querem. Adultos fazem aquilo que é preciso. Fecha aspas. Por si só, essa frase já é realmente excelente para cortar essa narrativa infantil de só fazer aquilo que você quer ou aquilo que você gosta. Até porque, nesse caso agora, eu vou advogar em favor dos homens, pois geralmente quem cai nesse papo furado é mulherada, de coisas do tipo, ah, faça aquilo que te faz feliz, ou eu preciso me sentir feliz fazendo isso ou aquilo, ou carpe diem, ou ainda, deixa a vida me levar, e todas essas merdas. Os homens, eles já entendem desde cedo que precisam fazer o que for necessário, obviamente que respeitando as leis e, de preferência, até algumas condutas éticas e morais, para conseguir algo ou atingir um objetivo. E para isso, muitas vezes, você tem que engolir sapo, fazer trabalhos que detesta e por aí vai. Odeia muita gente, deve ser duro nas festas de fim de ano. Bom, eu já falei do aspecto racional, ao meu ver. E se a gente olhar do ponto de vista religioso, aí o impasse é maior ainda. Pois os assíduos, seja lá de qual religião for, precisam seguir dogmas, doutrinas e regras daquela religião, inclusive com a premissa, muitas das vezes, da abdicação da própria vontade em prol de um bem maior, que para um será a submissão à vontade da entidade suprema, como por exemplo Deus, Alá, Buda e etc., ou o bem-estar da sua família, ou mesmo elevar o nível da sua espiritualidade, enfim. Seria algum tipo de recompensa ou reconhecimento intangível, ou seja, que você não consegue tatear, que você não consegue necessariamente ver ou tocar com as suas mãos. E, sendo assim, que vai te aproximar de um nível alto de consciência, ou aproximaria. Ou mesmo até do ser supremo do lado bom de cada religião, que é o que eu falei aqui. Para uns vai ser Alá, para outros vai ser Buda, para outros vai ser Deus, e por aí vai.
Para exemplificar melhor essa parte da argumentação contra a lei de Telema, levando em consideração um aspecto espiritual, vou trazer agora um recorte que eu separei do Renato Amoedo, mais conhecido para os íntimos como Renato 38, que mostra, de um jeito engraçado, porém direto, uma das inconsistências dessa filosofia. Então, produção, chama o Renato aí. Mas tem gente que tem relacionamento aberto, que tem outros tipos de relacionamento e topa as paradas. O quê? Não, tem gente que tem... Pagando 50, 100 reais? É. Não, é isso, mas o objetivo da maioria dos homens é ser amado. Se o objetivo do homem fosse realmente penetração, não existia OnlyFans. OnlyFans vende penetração? Não. Vende atenção, não é isso? É. Tem gente que tá pagando agora $1 por minuto por atenção de bot, de inteligência artificial, de artista, não é isso? Total. Você fica fingindo que você tá conversando com um bot da mulher, não é isso? Isso revela o quê? O cara quer ser amado, não é isso? É Lady Bilford, não é isso? Que é na negócio. Nenhum homem nunca vai ser amado como ele espera, não é isso? O que tem isso? Tem da psicologia, Mas você, por exemplo, você é casado? Você tem Sou namorado? casado, mas eu não espero o amor de minha mulher, não. Eu só espero que ela me honre e me obedeça. Quem tem dever de amar sou eu, não é isso? Como assim? Se a mulher vier com um negócio de conversa, eu não te amo, não sei o que. Seu filho, se eu te odeio, você vai deixar de amar seu Claro filho? que não. Você vai dizer, meu filho, você não tem nenhuma obrigação de amar seu pai. Você tem a obrigação de me obedecer e me honrar, não é isso? É. Isso Não é isso que você tem que dizer pro guri ou não? Pra mulher ou não? Pra mulher também? Lógico. Ela não tem obrigação de me amar? Não, zero. Ela tem obrigação de te obedecer e te honrar. Honrar primeiro, depois obedecer, né? O que seria honrar? Se você ordenar que sua mulher se prostitua pra botar comida dentro de casa, ela vai dizer, não, é honrar primeiro, não é isso? Ah, tá. Se você disser pra sua mulher, a gente vai eu tô precisando de uma coisa diferente, a gente vai pra, como é swing, como é que vocês chamam aqui? Swing. Ela diz, não, isso aí não, eu tenho que honrar, não é isso ou não? Eu tenho que me honrar primeiro antes de obedecer você, não é isso ou não? Hein? Ou não? Tem a parte... Se seu pai chegasse pra sua mãe e dissesse assim, vamos pro swing, o certo era ela dizer o quê? Negativo, não é isso ou não? Claro. Não, negativo, porra. Tá maluco, porra? Eu tenho que lhe obedecer, mas honrar primeiro, não é isso ou não? Hein? Entendi. Ou não? Hein? Entendi. E... Não é isso que tem escrito lá? É. Só que enganaram a gente. Mas Não você enganaram a gente? Não Do disseram quê? que a mulher tinha que amar o marido? Que você tem que casar por amor? Ah, mas eu acredito nisso Que ainda, todo tipo de amor vale a pena? Mas eu acredito nisso. Você acredita que o que importa é ser feliz? É. Esse é o mandamento satânico do diabo, é o telema. Não, peraí. Sim. O que importa é ser Quem feliz, serve o diabo. mas tem regras, não é? Senão eu posso roubar, matar pra ser feliz e não... No Pai Nosso, você renuncia à sua vontade só pra fazer a vontade de Deus. É. Você não tem vontade, você não tem direito de querer porra nenhuma. Se você quiser servir a Deus, senão você serve o diabo e tudo que queres é tudo da lei, não é isso? É. Que É o que importa é ser feliz, é um mandamento satânico. Mas... A história de Romeu e Julieta, eles foram pro Lago de Fogo, é uma história fictícia, mas se fosse Sei. real, eles iriam pra onde? Pro céu ou pro inferno? Segundo a Bíblia, pro inferno. Mas eu não acredito que... É o ideal romântico, não é isso? É. O amor romântico é satânico. Mas qual é o tipo de amor, então, que é o certo? Porque eu acredito no amor romântico. Senão eu desisto da vida. Se eu ordenar uma tartaruga voar, quem tá errado é a tartaruga. Você vai esperar alguma coisa de uma mulher que não dá na natureza dela, porra? Hein? O quê? Mas de onde você tirou que a mulher não consegue amar? Não disse isso, mas Deus não ordenou ela a fazer isso. Por que Deus ordenou a você e não a ela? Deus te ordenou a amar ela como sua própria parte? carne. Não tem E não tem da mulher? É honrar e obedecer. Ah, tá. E não amar. O seu desejo não é pra você gozar. O seu desejo é para o seu marido, vírgula, que a governará, não é isso que tem lá? Chama uma não? mulher O quê? agora pra descer aí. O quê? Eu quero saber se ela O me quê? ama ou se ela... Não, o desejo dela não é pra ela gozar, não. Ela é pra fazer você gozar. É para o seu marido que a governará. É isso que tem escrito no primeiro livro da Bíblia. Não tem isso lá no Gênesis? Eu tô errado. O quê? A gente tá errado em fazer a mulher gozar? Não tem... Não, pô, você faz alguma coisa se você quiser, não é isso? Isso é um favor que você tá fazendo a ela, não é isso ou não? Não, inclusive, o certo é você querer que ela goze, porque você tem que amar ela como a seu próprio corpo. Exato. Ela é parte de você, não é isso ou não? É, Se você empurrar a doença nela, seu filho vai ter doença, não é isso ou não? exato. Ela é parte de sua carne, não é isso? Isso. Você tem que querer isso. Mas não é direito dela receber, não é isso? É nosso direito a salvação? Você merece ser salvo? Não. Você merece logo de fogo, filha da puta, eu também, não é isso ou não? É. Mas, pelo sacrifício de Cristo... Ele é tão bom que ele nos dá, não é isso ou não? Exatamente. E falando sobre um bem maior, eu estou em débito com um dos inscritos que me mandou uma pergunta e eu dei a minha palavra para ele que eu ia responder no próximo episódio. Então, vamos lá. A pergunta dele foi a seguinte, abre aspas para ele. Contra, queria sua opinião. Assisti um vídeo do Raccoon explicando que as mulheres gostam é do cara mal.
e que o bonzinho, ou seja, o Blue Pill, só serve para assumir os filhos dela com o cara malvado. Falo isso por experiência própria. Vejo muitos homens assumindo filhos de outros homens. Pode isso ser normal? Ou apenas uma jogada da mulher para continuar tendo o beta provedor? Fecha aspas para ele. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Bom, como são duas perguntas, então eu vou responder cada uma de forma separada para tentar ficar mais claro, tá bom? Então a primeira pergunta dele foi praticamente querendo saber se tudo isso que está acontecendo é normal, né, de mulher querendo fazer homem assumir o filho de outro homem e tudo mais. O que eu vou responder é sempre no meu ponto de vista, tá? Então, no meu entendimento, não é normal. Estão tentando normalizar, o que são coisas diferentes. Mas eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Essa questão da mulher querer um cara para transar e outro para pagar as contas, de certa forma, é similar à questão do homem querer uma mulher para transar e outra para casar. E detalhe, eu estou generalizando aqui, tá? Mas, como vivemos em uma sociedade onde o profano feminino é ignorado, ou seja, aquelas características que geralmente partem das mulheres e são ruins para a sociedade, a galera gosta de fazer vista grossa, e o profano masculino, ou seja, aquelas características para a sociedade que é ruim vinda do homem, a galera combate. Ou seja, sendo assim, eles estão tentando fazer isso, né, de um homem assumir o filho de outro, não sei o que, ser o novo normal. Até porque, se você parar para pensar, isso alivia muito para o lado das mulheres. Ou seja, é menos julgamento social, são mais oportunidades de proteção e provisão, são menos penalidades por comportamentos promíscuos e, principalmente, a isenção de responsabilidade, que a gente já sabe que é a criptonita delas. Além do fato de que, tem uma curiosidade aqui, se você levar em consideração a natureza mesmo, bichos, selva e tudo mais, eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas quando alguns machos identificam que a prole não é deles, eles literalmente exterminam os filhotes. Por que será? No meu entendimento, é porque eles não querem sustentar um legado que não é seu e também pelos riscos envolvidos de serem subjugados pelo filho de outro macho. Então, vamos parar para pensar. Tirando a parte do extermínio, será que essas espécies, ou seja, os machos do reino animal, estão errados? Olha, eu acho que na maioria dos casos, não. Machista! E a segunda pergunta dele, né, foi mais ou menos nessa questão de se isso seria uma jogada da mulher para ter o beta provedor e tal. Bom, como tá falando de jogada, e jogada remete a jogo, eu vou adiantar para antes de partir para analogia, tá? Mas eu acho que assim, a mulher ela sempre vai testar o cara. O que vai diferenciar é o grau de teste, porque se a gente parar para pensar, ninguém gosta de ficar sendo testado o tempo todo, de ter de se provar o tempo todo. Certo? E geralmente, eu creio eu que as mulheres elas fazem isso, ou pelo menos aquelas que fazem com mais frequência, é porque, vamos dizer assim, tem baixa adesão no relacionamento com o cara. Porque, convenhamos, se uma mulher ela tá completamente apaixonada pelo cara, ela não vai querer ficar colocando esse relacionamento o tempo todo à prova, principalmente com coisas que vão incomodar esse cara, como, por exemplo, fazer provocação de ciúme, ficar aborrecendo, incomodando ele o tempo todo, ficar enchendo o saco, ficar fazendo drama, ficar dando bolo nesse cara. Então, eu acredito, e não faz sentido, principalmente para quem quer manter um relacionamento, que parta desse princípio o tempo todo. Obviamente que, por instinto, a mulher ela sempre vai te testar de uma forma ou de outra. Até você vai ver que os puas vão falar mais isso, né? Ah, testar se você é dominante, testar não sei o quê. Inclusive aqui a gente sabe e entende isso como cheat test, né? Mas quando é o tempo todo fazendo esses testes no intuito de provocar ansiedade em você ou gerar uma competição desnecessária, aí a gente já entende mais isso como um dread game, ou seja, ela está fazendo esse movimento de forma deliberada e proposital para que você responda com uma ação, entendeu? Não é uma coisa passiva, isso é uma coisa ativa. Mas acredito que isso aí a galera que está aqui já sabe, e se não sabe também, eu vou pular um pouco essa parte, porque essa parte é mais pua, tá? Mas vocês podem aí colocar nos comentários que eu respondo vocês com aquilo que estiver dentro do meu entendimento. Mas a análise que eu queria colocar aqui, que ele falou de jogada, que eu achei interessante, é o seguinte. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que você, os homens aqui que estão me ouvindo, cada um está participando de um jogo, certo? E o jogo é pôquer. Imagino aqui que todo mundo tenha jogado, se não joga, é uma coisa aí que é bem fácil de você entender as regras e ficou popular aí com essas coisas de jogo online e tudo mais. Imagina o seguinte, você está de um lado da mesa, do outro lado está o seu
oponente, certo? Que nesse caso seria uma mulher, que a gente está falando do jogo, é só um cenário fictício. E a sua, geralmente à esquerda, se não me engano, tá o croupier, que é o cara, é o responsável ali por mediar, por distribuir as cartas, né? Para ver que ninguém tá trapaceando e tudo mais, beleza? Mas, quando você senta nessa mesa, hoje em dia, falando dos relacionamentos atuais, você percebe que as cartas, ou seja, o baralho que você pega, ele tem certos sinais, certo? Tem umas marcas atrás dele, e você não sabe identificar exatamente o que é, certo? Então, primeiro ponto para vocês guardarem na mente. Segundo ponto para guardar na mente, você percebe que toda vez que você joga, o croupier, ele embaralha as cartas de uma forma, e por ele embaralhar de uma certa forma, o seu oponente geralmente mostra sinais de contentamento, felicidade. O que eu quero dizer com isso? Basicamente duas coisas. Primeiro, você está jogando um jogo de cartas marcadas, ou seja, você não sabe exatamente os sinais, mas o croupier, que nesse caso representaria o estado nos relacionamentos, ele sabe exatamente, e o seu oponente, que nesse caso é a mulher, ele também sabe. Então, o jogo foi feito para perder, que é mais ou menos o que a galera aqui dos homens que seguem o seu próprio caminho e até alguns Red Pills falam sobre isso, certo? Eu vejo dessa maneira. Então você está jogando um jogo de cartas marcadas. E segundo, o croupier, ele não está sendo idôneo, ou seja, ele literalmente está fazendo um maço, ou seja, passando as cartas, as melhores cartas para o seu oponente. Então, tem sinais que você não sabe exatamente o que é, e imagina que, vou dizer assim, sinais, né, para ser mais preciso, imagina que quando você pega uma carta, no verso dela, tem alguns sinais, algumas marcas, pode ser marca de unha, pode ser uma marca de caneta e tal, na qual você não sabe identificar, mas o seu oponente e o croupier sabe. Então, por mais que eles não consigam ver as suas cartas, literalmente, eles sabem quais cartas você tem, justamente pelos sinais que está na gravura da carta, certo? E por você não saber quais são esses sinais, você não consegue, vamos dizer assim, jogar o mesmo jogo que eles. É basicamente a mesma coisa. E se você trazer quais seriam esses sinais, seriam, por exemplo, as leis, seriam, por exemplo, as ações afirmativas, seria, por exemplo, a predileção, né, em julgamentos jurídicos sempre pelo lado da mulher em torno do homem, certo? Por exemplo, o que a gente trouxe no episódio anterior de ações e também iniciativas que partem do governo com o único objetivo de tentar favorecer o lado feminino, entendeu? Então seriam esses os sinais. E o maço ali que está sendo feito, ou seja, tudo está conspirando a favor do seu oponente, nesse caso. Porque antigamente, imagina que era um jogo que vence o melhor, certo? E até por uma questão física e por uma questão também até de predileção, né? Geralmente as mulheres preferem homens dominantes. O homem ganhava esse jogo. E quando o homem ganhava esse jogo, como antigamente, taxa de divórcio era menor, taxa de casamento era maior, mais filhos e tudo mais. Hoje, como existe esse croupier, que nesse caso é o Estado, que está interferindo de forma ativa, mas que tenta fazer partir de forma subliminar, isso acaba tendenciando por um lado. E se você aliar isso juntamente com o instinto que a gente falou da mulher, né, de ela querer, ela sempre quer um cara para transar e outro para pagar as contas, você tem a receita perfeita para um jogo onde, se você não souber os sinais, ou se você não se abdicar de jogar, você perde. Tá? E ainda digo mais, por mais que você jogue, então vamos só para entender aqui, os caras que jogam são esses caras aí, os PUAs, os Red Pills e tudo mais, certo? Esses caras estão se expondo ao jogo, só que a chance deles de vencer é muito baixa, certo? Vai depender do cara, o maço que o cara faz, não deu certo, distribuiu a carta, o oponente não prestou atenção e tudo mais. Já os MGTOWs, ou a galera os homens que seguem o seu próprio caminho, eles já estão abdicando do jogo. Eles olham para isso e falam, não, tem cartas marcadas e o croupier está entregando as melhores cartas para o oponente, eu nem vou jogar. Entendeu? Então, é o seguinte, mulherada, elas sempre vão querer o melhor dos dois mundos, que é justamente esse caso. Ou seja, ela tem, entre aspas, aí para vocês entenderem melhor, o Shed, o garanhão, o bonitão, para ter o relacionamento sexual, né, para ter aquela coisa efêmera e intensa, mas ela sabe, até de forma inconsciente, que é necessário um cara que seja mais bonzinho, miqueinho e tudo mais, para que possa sustentar ela e, eventualmente, os filhos que ela possa ter. Aí não sabe se o filho é do Shed, muito provavelmente, ou se o filho é do miqueinha mesmo. Então eu acho assim, jogar, elas sempre vão jogar, certo? E do jeito que está hoje, o jogo está tendenciando muito mais um lado. Por isso, o único jeito de você não correr risco é não jogar. Mas se você, mesmo assim, decidir jogar, saiba
quais são as regras do jogo e como está funcionando o jogo, que é justamente o que eu te falei. É um jogo de cartas marcadas e um jogo onde o croupier está favorecendo o seu adversário. De mulher pra mulher, Marisa. Ah, mas então se é assim o cenário atual, por que que elas não faziam isso antigamente? Bom, se você olhar, existem vários motivos do que não. Primeiro porque, por exemplo, divórcio era criminalizado. Segundo que, se ela ficasse jogando esse tipo de jogo, o cara poderia sair fora sem nenhuma represália, o que não acontece hoje, ou seja, sem o cara ter que ser saqueado, sem o cara correr risco de ser falsamente acusado, se tiver filhos, sem assim um risco menor de alienação parental, entendeu? Fora que, antigamente também, caso ela tentasse, por exemplo, um movimento de traição e tudo mais, tinha mais um julgamento social, existia um imperativo ético e moral muito mais forte do que é hoje, certo? Então, assim, existia, vamos dizer assim, uma espécie de cerco, né, tanto questão aí social, cultural, né, e também religiosa, que fazia com que essa mecânica de relacionamento funcionasse melhor e que, seja lá quem fizesse algum tipo de cagada, fosse penalizado. Coisa que hoje não. Hoje, literalmente, a balança da punição está pendendo só, única e exclusivamente para o lado do homem. Praticamente, quando a mulher faz algum tipo de erro, ou comete algum equívoco, ou ela quer sabotar o relacionamento por qualquer motivo que seja, ela não é penalizada. Pelo contrário, ela é premiada, muitas vezes ainda incentivada a tomar tudo do cara, a deixar o cara completamente liso, a fazer os filhos de refém, entendeu? Então, é essa mecânica que mudou. E antigamente não era assim. Então, antigamente, voltando à analogia do jogo de pôquer, era um jogo muito mais igual, certo? Era um jogo onde existia a possibilidade real de você vencer, que na cabeça aí da maioria dos homens seria o quê? De você ter a sua queridinha lá para você chamar de minha, para você ter filhos com ela, para você constituir família, para você não ter problemas com traição e tudo mais, certo? E também caso ela fosse, por mais que você não queira ou que não fosse esse intuito, você não seria saqueado, porque já basta o dano emocional que você ia tomar, mas você, pelo menos o dano patrimonial, você não teria. Entendeu? Então é só esse parênteses que eu acho que valeu a pena citar aqui para complementar a ideia. Bom, outra coisa que eu acho que vale salientar aqui antes da gente partir para as próximas partes é que, como o Renato citou na fala dele, que a lei de Telema estaria muito relacionada com o ocultismo, o satanismo e essas coisas assim, pelo que eu pesquisei, realmente é verdade, tá? Então a gente precisa tomar cuidado antes de aderir, né? Ou seguir algo sem saber quais são as origens e qual o intuito que está por trás, tá certo? E até por isso que eu preparei hoje uma jantada diferente. Agora você pode dizer que nós chegamos naquele momento, aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa, um pouco sumida, jantada. E a jantada de hoje é para aqueles que seguem a lei de Telema. Abre aspas. Se você acredita em só fazer aquilo que quer, prepare os braços e abrace aquilo que vier. Fecha aspas. Bom, antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram. Tá? Falando um pouco mais sobre o YouTube, não se esqueça, por favor, de verificar sua inscrição. Se não tiver inscrito, se inscreve, isso ajuda bastante, tá? Quem sabe aí a gente consegue chegar num número aí de 1000 até o final do ano e conto bastante com a sua ajuda para isso, tá certo? Bom, além disso, também não esqueça de deixar seu like, de interagir com a gente na seção dos comentários e principalmente também de compartilhar o vídeo, tá? Isso também ajuda bastante a gente na divulgação e também na questão dos comentários, não se esqueça de se sentir à vontade. Aqui, você sabe, aqui é o espaço de vocês, mas com ordem, né? Nada de deixar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sinta-se à vontade para interagir comigo aqui no Contragolpe, certo? Falando também do Spotify, não se esqueça de fazer a avaliação do podcast, eu já expliquei para vocês como fazem, mas novamente, vamos lá. Na página principal do podcast, você pode clicar ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, você escolhe a opção que tem uma estrela e ali você faz o ranqueamento do podcast, tá? Isso ajuda muito a gente a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, ok?
Caso ainda precisem entrar em contato comigo, além dos comentários do YouTube, vocês também podem utilizar a DM do Instagram e o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? E tanto na questão do YouTube quanto na questão do Spotify, não se esqueçam de manter os sininhos ativados, caso não esteja, ativem, para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.